O que acontece depois da morte? Muitos que passaram por experiências de quase morte relatam visões extraordinárias, sensações indescritíveis e encontros com algo maior. Nossa protagonista viveu isso de forma intensa e sua jornada nos revela verdades profundas sobre a existência. Ela sentiu sua consciência se expandir até chegar a um limite invisível, uma barreira de energia vibrante que parecia ter uma mensagem para ela. O que existia além desse ponto? E por que ela foi instruída a olhar para baixo? A resposta mudaria completamente sua compreensão sobre a vida e o propósito da alma. Imagine-se atravessando um espaço desconhecido, repleto de luz e energia, até que, de repente, algo o impede de seguir adiante. Foi exatamente isso que aconteceu com nossa protagonista. Ela se viu diante de uma misteriosa barreira de energia. Não era algo físico, mas uma vibração intensa que percorria seu ser. E então, uma voz silenciosa ecoou dentro dela. Olhe para baixo. Ao obedecer, um cenário impressionante se revelou diante de seus olhos. Um rio se estendia abaixo dela, e nele várias pessoas caminhavam. Mas algo chamou sua atenção. Algumas dessas pessoas estavam envoltas em sombras, enquanto outras brilhavam com uma luz intensa. Foi nesse momento que ela compreendeu uma verdade simples, mas poderosa. A luz representava a conexão com Deus. Já as sombras, bem, essas eram o reflexo do medo, da desconexão. E então tudo ficou claro. A vida se resume a apenas duas escolhas: medo ou amor. Essa revelação profunda a fez questionar. E se fosse possível levar essa mensagem ao mundo? O que aconteceria se todos compreendessem que, no fim das contas, nossa existência se define pela decisão entre viver no medo ou abraçar o amor? Mas sua jornada estava apenas começando, e algo ainda mais surpreendente estava por vir. E você, se estivesse diante dessa escolha, qual caminho seguiria? Depois de compreender que a vida se resume a uma escolha entre medo e amor, nossa protagonista teve um pensamento simples. Vou voltar e dizer às pessoas para não temerem e amarem mais. Parecia fácil transmitir uma mensagem e seguir em frente. Mas então, uma resposta inesperada ecoou dentro dela. Não, você será uma professora. Professora? Ela nunca havia considerado isso. Seu plano sempre foi claro: estudar, tornar-se advogada, viajar, fazer dinheiro. Crescera em meio a dificuldades financeiras e, para ela, o caminho do sucesso estava traçado. Ela tentou resistir, tentou argumentar. Mas eu quero ser advogada, quero estabilidade, quero outra vida. Mas não houve espaço para negociação. A decisão já estava tomada. Naquele instante, sem aviso, ela sentiu seu ser sendo arremessado de volta. Como uma bola de energia, foi sugada de volta pelo vazio, em uma viagem rápida e incontrolável rumo ao seu corpo. Sem escolha, sem despedidas, apenas o cumprimento de um destino traçado por algo muito maior. E quando seus olhos finalmente se abriram, tudo havia mudado. Mas como aceitar uma missão que nunca quis? Como viver um propósito que não escolheu? O que você faria se seu destino já estivesse escrito e não houvesse como fugir? Imagine estar em um lugar de pura luz, sem medo, sem dor, sem limitações. E, de repente, ser puxado de volta contra sua vontade. Foi exatamente isso que aconteceu. Ela foi lançada para trás, sugada pelo vazio, como se tivesse se tornado pura energia, sem forma, sem peso. Tudo aconteceu rápido demais. Quando percebeu, estava de volta. Seus olhos se abriram na sala de recuperação, cercada por máquinas, enfermeiros e aquele ambiente frio e impessoal de um hospital. Mas algo estava errado. Ela não se sentia ela mesma. Era como se sua identidade tivesse ficado para trás. Quando perguntaram seu nome, demorou a responder. Por um instante, seu próprio nome parecia pertencer a outra pessoa. E então veio a tristeza, a imensa tristeza de estar presa novamente ao corpo físico. Aquela forma limitada, frágil,
cheia de dores e memórias. No outro plano, ela era livre. Agora estava aprisionada. E o pior, não foi sua escolha. Se dependesse dela, nunca teria voltado, mas algo maior a enviou de volta. O que fazer quando sua alma anseia pela liberdade, mas seu corpo a mantém presa aqui? Como viver sabendo que a verdadeira casa já não é mais este mundo? Você acaba de voltar da morte. Você viu a verdade. Você sabe que há algo além. E agora? Como contar isso para as pessoas ao seu redor? Ainda no hospital, ela sentia uma necessidade avassaladora de falar sobre o que viveu. Precisava que alguém entendesse. Primeiro, tentou com a cirurgiã. "Quanto tempo eu estive morta?" perguntou. A resposta foi direta: 2 minutos e meio. Mas quando tentou contar o que viu, percebeu algo estranho. A médica recuou. Sua linguagem corporal mudou e no olhar dela estava claro. Melhor não continuar com isso. Ela entendeu a mensagem. Se insistisse, seria tratada como alguém que estava delirando. Mas ainda restava a família. Eles acreditariam nela, certo? Não exatamente. Sua mãe ouviu com ceticismo. "Como você poderia saber algo sobre Deus?" disse, descartando sua experiência sem dar espaço para conversa. Por outro lado, sua avó foi diferente. Ela escutou. Ela não julgou. Foi ali que ela percebeu. Nem todos estão prontos para ouvir sobre o que existe além. Mas isso não mudava a verdade. Mas o mais impressionante veio quando percebeu algo ainda maior. Tudo no universo estava vivo. Tudo era consciente. A natureza, os animais, até mesmo os objetos ao seu redor. Tudo parecia carregar uma energia, uma presença. Antes, vivia presa às preocupações do mundo material. Agora, sentia que fazia parte de algo grandioso, infinito. E essa nova percepção trouxe uma certeza. Ela nunca mais seria a mesma. Depois de tanto resistir, ela finalmente entendeu. Não era mais sobre o que queria, mas sobre o que precisava fazer. O chamado era claro, ela deveria ensinar. Então, aceitou sua missão e se tornou professora. Mas não uma professora comum. Sua vida havia sido transformada. E agora era sua vez de transformar outras vidas. No primeiro dia de aula, diante de dezenas de alunos curiosos, ela respirou fundo e tomou uma decisão ousada. Contaria sua história. No início, os rostos à sua frente demonstravam surpresa. Mas conforme descrevia sua experiência de quase morte, algo mudou no ar. Os olhares ficaram mais atentos, a sala ficou em silêncio absoluto. Cada palavra sua parecia tocar algo profundo dentro deles. Não era apenas uma história, era um despertar. Pela primeira vez, muitos daqueles jovens começaram a se questionar. E se houver algo além desta vida? E se estivermos aqui por um propósito maior? Ela viu a mudança acontecer diante de seus olhos. Percebeu que sua missão não era apenas ensinar matérias escolares, mas ajudar cada um ali a enxergar sua própria luz, seu próprio caminho. Naquele momento, entendeu. Valeu a pena voltar. Com o passar do tempo, ela começou a enxergar o mundo de outra forma. Antes, via a vida como um caminho para o sucesso. Agora via como uma jornada para o despertar. E percebeu algo chocante. A maioria das pessoas vivia com medo. Medo de falhar. Medo de perder. Medo do futuro. O medo as tornava presas fáceis para manipulação e sofrimento. Mas por quê? Ela entendeu que o medo é o que nos desconecta da luz de Deus. Ele nos faz esquecer quem realmente somos. Nos faz ver os outros como inimigos, quando na verdade estamos todos conectados. Foi na natureza que encontrou a resposta. O silêncio de uma floresta, o som das ondas do mar, a brisa suave tocando sua pele. Tudo isso trazia paz. A natureza não tem medo. Ela apenas é. Então se perguntou, e se as pessoas pudessem viver sem medo? Como seria o mundo? A resposta foi clara. A sociedade seria focada em reduzir o sofrimento. Se todos percebessem nossa conexão, não haveria espaço para ódio ou divisão. O verdadeiro propósito da vida seria ajudar uns aos outros, evoluir juntos.
Ela agora tinha certeza. O sentido da vida não está em conquistas materiais, mas em se conectar com algo maior. E essa, talvez, seja a lição mais importante de todas. Depois de tudo o que viveu, uma certeza permaneceu inabalável. O amor é a maior força do universo. Ela percebeu que muitas pessoas que passaram por experiências de quase morte voltavam transformadas. Por quê? Porque todas, de alguma forma, tiveram contato com um amor imenso, maior do que qualquer coisa que já haviam sentido na Terra. E esse amor não era apenas uma emoção passageira. Era uma energia viva, vibrante, que envolvia tudo e todos. Então, entendeu que o segredo para um mundo melhor era expandir essa consciência. Se as pessoas soubessem o quanto são amadas e conectadas, o medo perderia o poder sobre elas. Não haveria tanta violência, tanto egoísmo, tanta dor. Mas essa transformação começa dentro de cada um. Todos temos desafios, momentos difíceis, dúvidas, mas no final, sempre temos uma escolha. Nos afundamos no medo, na raiva, na separação, ou escolhemos nos reconectar com a energia positiva do universo e espalhar amor. Ela escolheu o amor, e agora sua missão era ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Porque, no final, não se trata do que conquistamos, mas do quanto conseguimos amar e transformar o mundo ao nosso redor. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para conhecer mais experiências de vida após a morte. E se você tem uma história, é só nos mandar no e-mail da descrição do vídeo. Até a próxima!